Estamos de volta com Conexão Unifeso, o programa que leva a nossa instituição até você. No primeiro bloco, conversamos a respeito da oficina de criatividade do Centro Cultural FESO ProArte e agora vamos conversar a respeito das mudanças do Código de Processo Civil, recebendo o professor Fernando Rangel, advogado e professor do curso de graduação em Direito, não é isso? Perfeitamente. Seja muito bem-vindo, professor Fernando. Obrigado. Professor, o Código de Processo Civil, ele é uma lei geral para todos os processos que tramitam na Justiça. Mas em 2015 houveram algumas mudanças. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente por que dessas mudanças. Bom, primeira questão é a seguinte, há uma questão técnica envolvida nisso. O Código Antigo tinha 40 anos, por volta de 40 anos. Havia um projeto há muitos anos tentando modernizar. Várias modificações foram feitas. Em 2006 houve uma modificação mais contundente. Mas ainda assim era necessário modernizar muito a legislação, né? Por exemplo, os instrumentos, hoje, do processo eletrônico, que não estavam, na época não existia, etc, etc, dentre outras coisas. Uma das, vamos dizer assim, principais mudanças no sentido de acelerar os processos, de dar maior celeridade à justiça, é a questão da chamada eficácia vinculante, ou seja, há uma possibilidade maior, nesse novo código, dos recursos serem diminuídos, do volume de recursos ser diminuído. No seguinte sentido, em que há alguns instrumentos no Código de Processo que facilitam ao judiciário afastar aquela multiplicação de causas absolutamente parecidas, em que só muda, na verdade, o autor, aquele que propõe, e a quantia, vamos dizer assim, certo? Então, esses instrumentos esse tipo de instrumento, melhor dizendo, é um dos instrumentos que inovou no Código de Processo. As outras questões são questões também de adaptação à nossa realidade atual, principalmente em relação ao processo eletrônico, às formas de comunicação, há pequenos detalhes que facilitam muito, não só, eu não vou entrar aqui em mediação, conciliação, depois a gente fala nisso, mas assim, facilitam muito o andamento dos processos. Por exemplo, um advogado pode intimar uma testemunha agora. Então, há vários atos processuais que eram bastante lentos por causa da burocracia, evidentemente, que a lei nova trouxe essa vantagem. E, além de tudo, o que é mais importante aí em termos técnicos, é que o código é um sistema, o atual código é um sistema. Ele foi feito numa lei geral, como você mencionou anteriormente, é uma lei geral que serve de forma geral para todos os processos, mas ele tem uma parte geral e uma parte especial. Isso quer dizer o quê? O magistrado vai se guiar pela parte geral naqueles dispositivos para todos os processos. A parte especial é voltada para os processos específicos, só para entender um inventário, um divórcio, etc. Agora, quando essas mudanças começaram lá em 2015, né, e depois tivemos mais duas outras alterações, havia um pensamento da existência de uma mudança cultural que o novo Código de Processo Civil, ele provocaria principalmente nesse ponto da conciliação e da mediação. O que isso significa? Quer dizer, essa mudança aconteceu de fato e o que isso significa? Vamos lá, vamos primeiro colocar as questões aí. O Código foi editado, foi promulgado em março de 2015, com vigência a partir de março de 2016. Então nós temos um ano praticamente de vigência da nova lei. Nesse ínterim, em fevereiro de 2016, um pouco antes da vigência, houve a primeira mudança. Essa primeira mudança, ela tem a ver, na verdade, não com isso em si, tem a ver com outras questões procedimentais. Por quê? O Código foi tão radical nas alterações que eles repararam, o próprio judiciário, que não iam dar conta a tempo das alterações naquele mês que faltava. Então, algumas coisas, só para exemplificar, por exemplo, a admissibilidade dos recursos, que ia ser toda feita nos tribunais, voltaram atrás na lei que foi alterada,
e ela voltou a ser no próprio juiz. Ou seja, quando você recorre, você apresenta um recurso ao juiz, que o próprio juiz que prolatou a sua sentença, que deu a sua sentença, e ele admite ou não esse recurso para frente. O código anteriormente, quando iria entrar em vigência, ele já automaticamente mandava para o tribunal. Isso inundaria o tribunal da noite para o dia do número de recursos, e eles não dariam conta. Então, a alteração foi nesse sentido. A questão da mediação e da conciliação, veja bem, olha só, uma coisa que eu acho que é importante a gente ter em mente, e essa questão da mudança cultural é fundamental. Nós não podemos abandonar o Código com um ano, entendeu? Nós não podemos abdicar de uma legislação que acabou de existir, que demorou anos e passou por uma comissão de juristas, anos, e revisão no Senado, na Câmara, enfim, no Congresso Nacional, até chegar onde chegou. Está acontecendo, tanto está acontecendo, que o núcleo de mediação e conciliação do Tribunal de Justiça teve um crescimento, eu não vou dizer exatamente quanto, mas um crescimento extremamente expressivo no número de pedidos de mediação e de conciliação neste período para cá. Ocorre que ainda, talvez, a comunidade jurídica, os advogados, talvez até os magistrados, não estejam acostumados ainda com isso, certo? Então, eu volto a dizer, quando a gente fala desacreditar ou não acreditar ou abandonar a lei, é no sentido de não aderir a essa cultura, a cultura da mediação, e pedir uma audiência de mediação, pedir uma audiência de conciliação, ou até instrumento novo, que houve uma lei de mediação que regulamentou a mediação posterior ao Código. O Código foi editado em março, essa lei foi em junho. E essa lei, então, ela regulamenta a mediação extrajudicial, que pode ser aproveitada depois no judiciário. Então, há novas formas de soluções de conflitos que não sejam exclusivamente pela via da decisão judicial em favor de uma parte contra a outra, e sim no meio da solução de conflitos, que tem inúmeros instrumentos, não só esse. Acaba agilizando o processo, né? Porque se você tem um conflito ali e que ele, de repente, pode ser mediado ou conciliado, você tem um tempo muito menor que levaria se você tivesse que correr com aquele processo até o final. Uma coisa interessante é o seguinte, uma diferença básica entre mediação e conciliação, né? A mediação é interessante, eu posso dar um testemunho aqui que eu já participei de audiência de mediação. Ela não é conduzida por um juiz, ela é conduzida por um profissional que se prepara para ser mediador, psicólogo ou qualquer outra área. Há uma particularidade até interessante no termo do formato: a mesa é redonda, as partes ficam frente a frente, os advogados não interferem, não há uma autoridade judicial, a pessoa não se sente constrangida frente a um poder, todo aquele poder simbólico que existe. Aquele ritual, né? Perfeitamente. Isso tem surtido muito efeito e muito sucesso. Agora, nós temos uma realidade, vamos dizer assim, pesada para o país. Nós temos hoje, são dados do CNJ, mais de 100 milhões de processos. O país tem 200 e poucos milhões de habitantes, 220, sei lá, quase metade. Se a gente for assim, lembrar aqui rapidamente, eu, qualquer pessoa, eu tenho uma pessoa que tem um processo, todo mundo vai lembrar de alguém, até mesmo a gente, certo? Eu também tenho, então todo mundo... Se não tem, já teve, Já né? teve, então assim, é esse tipo de coisa que a conciliação e a mediação com certeza, vão surtir efeitos ainda, mas esses efeitos a gente vai ver com o tempo, e esse tempo depende do quê? Vamos dizer assim, dessa assunção da cultura de que eu posso pedir a mediação. Então, pelo que você está contando, ao que parece, as mudanças no Código de Processo Civil, essas mudanças de 2015, 2016, elas de fato só vão ser percebidas na vida das pessoas e pelas pessoas daqui a um período, não é isso? Eu creio que essa medição, se a gente pode dizer assim, a gente tem que ver, o CNJ ele publica dados, né? Chama Justiça em Números. E aí a gente tem que ver qual é a média processual de tempo. E essa média de tempo, calcular essa média para frente, aí a gente vai ver se realmente isso vai surtir efeito. Eu tenho, vamos dizer assim, não vou dizer plena certeza, mas uma sensação quase que certa de que isso vai surtir efeito e que esse efeito, vamos colocar aqui um prazo de 5 anos, a gente já vai vislumbrar bastante o judiciário mais,
vamos dizer assim, menos carregado, né? Que é isso que a gente vê hoje, né? Que é isso que a gente vê hoje. O processo eletrônico já foi uma grande inovação. Já foi uma grande inovação. Depende de investimento em sistema, etc, etc. Mas já foi uma grande inovação. Agora, a questão da mediação, da solução de conflitos pela via amigável, com certeza vai ser muito melhor do que até associado ao processo eletrônico, muito melhor do que o próprio meio do processo eletrônico em si. Mas vai demandar esse tempo e eu coloco aí uns 5 anos, talvez, para a gente ter um resultado bastante palpável do judiciário menos carregado. Agora, você estava comentando também sobre a questão do recurso, né? Que com o novo Código de Processo Civil, houve uma redução do número da possibilidade de tantos recursos, né? Porque isso acaba também deixando o processo quase que interminável, né? Porque cada vez você vai e pode entrar com recurso, enfim. No caso dessas operações judiciais, como a Lava Jato, né, que tem um impacto nacional, internacional, como que você avalia essa questão da mudança do Código de Processo Civil? Vamos lá. Eu queria estabelecer aqui uma separação bastante rígida. A Lava Jato, ela, até onde eu sei, todos os processos lá são processos criminais, são processos que seguem a regra do processo penal, que não tem rigorosamente nada a ver e que vai passar, segundo eu tenho informação, ainda por uma reforma, o Código de Processo Penal, que é um código que tem mais de 70 anos também, certo? Independentemente disso, se um processo penal refletir-se num civil, ou seja, refletir-se num pedido de indenização... Até porque tem uma série de processos que não estão ali necessariamente ligados à questão criminal, mas são processos correlatos, porque aí você tem o dano ao patrimônio, você tem as questões envolvendo as empresas... Esses processos, sim, vão ser diretamente, vamos dizer assim, e eficazmente atingidos pelas novas técnicas do Código de Processo Civil. Principalmente, primeiro, pela diminuição do número, dos tipos de recursos, não, né? Por exemplo, os embargos infringentes deixaram de existir, um recurso que ficou famoso quando o ministro Lewandowski julgou na operação do mensalão, né? Ficou famoso na época, esse deixou de existir. E, além disso, novas técnicas no recurso foram adaptadas nesse código, como, por exemplo, a apelação, quando não é por maioria, há um julgamento imediato, etc. Então, assim, a aceleração não é só na diminuição, na técnica e principalmente no que eu tinha mencionado anteriormente, que é o aumento do número de hipóteses de eficácia vinculante. Ou seja, são aqueles recursos que, quando caem na mão do tribunal, o julgador, o magistrado, né, no caso um desembargador, ou se for no Tribunal Superior, um ministro, vai chegar e vai dizer assim, não, pera, este caso aqui é um caso paradigma, certo? Em que eu vou pensar este caso e vou gerar uma eficácia vinculante para todos os outros casos. Então, essa técnica que aumentou o número de possibilidades no novo CPC vai demolir praticamente, né, essa montanha de recursos e com isso, por sua vez, não só vai demolir a quantidade, mas também a parte vai entender que ela não pode mais, né, recorrer da maneira que fazia. Então, pelos dois lados, o que está aí vai diminuir e o que vem por aí não vai poder recorrer. Então, é nesse sentido que também o número de recursos vai ajudar, a diminuição, melhor dizendo, vai ajudar a aceleração, a chamada celeridade processual. Agora, essa prática, né, que você está explicando, acaba que, ao que parece, nos deixa um pouco mais próximos da ideia de um direito mais cotidiano, mais como tem na Inglaterra, que é o direito consuetudinário. E a gente tem no Brasil, a nossa fonte do direito é o direito romano, que é aquele direito positivado da norma, a norma tem que estar escrita, quer dizer, o direito dos costumes, que tem em outros países, por exemplo,
Quer dizer, você acha que a gente está, com essa mudança do Código de Processo Civil, a gente está caminhando mais para essa capacidade de um direito mais próximo da vida cotidiana, sem necessariamente ter que ter uma discussão, uma lei, uma elaboração escrita? A questão que se coloca aí é uma questão técnica, evidentemente, de fontes do direito. Ou a fonte legal, o direito continental, que você colocou aí, ou a fonte, né, do common law, que a gente diz que é o direito feito pelas decisões judiciais ou pelo costume. Né? Nos Estados Unidos da América do Norte, predominantemente mais pelas decisões judiciais, na Inglaterra ainda pelos costumes e decisões judiciais, meio a meio, vamos dizer assim. O Brasil, o Código de Processo Civil, basicamente, ele teve muita influência disso, mas a jurisprudência, a quantidade de decisões, né, que vinha já influenciando, as decisões dos tribunais superiores, isso já vinha ocorrendo. Então, na verdade, o que a lei fez, o Código de Processo Civil, a Lei 13.105, ela colocou na própria lei possibilidades de jurisprudências virarem fontes de direito para que não haja... Como já vinha acontecendo. Isso se aproxima do cotidiano? Sim, se aproxima. Essa semana eu vi aí no noticiário já tem juiz admitindo intimação por WhatsApp. Certo? Essa quebra de paradigma, eu tive uma audiência, que eu me recordo bem, isso faz talvez uns 10 anos, já não há tanto tempo, mas uns 10 anos, eu me lembro que a juíza na hora, era uma questão lá que as partes não se entendiam, ela falou, a parte tal tem a ver com isso, tá bom. Falou para auxiliar dela, por favor, liga para a parte aí, intima por telefone. Não, como assim, não sei o quê, o código. Não, olha só, é a realidade dos fatos. Você tinha um código de 39, depois você teve um código de 73, mesmo assim, em 73, se a gente for ver, você não tinha celular, você não tinha internet, você não tinha, praticamente ninguém tinha computador pessoal. Então, e até o telefone também, você pega no interior do Brasil, né? Era mais complicado, né? Dentre essas mudanças, olha só, a democratização, dentre essas mudanças, né, os recursos agora, você pode colocar, você imagina a parte que mora no interior de um estado mega, um Amazonas, Pará, etc., um Mato Grosso, né? Ela vai lá do interior até Campo Grande, é como se fosse daqui até Curitiba, talvez, entendeu? Então, assim, ela pode postar o recurso dela, e já existem outras possibilidades de você recorrer. Isso não se falando, evidentemente, no processo eletrônico, que cada um acessa de qualquer lugar, né? E existe disposição no Código, inclusive, para os tribunais disponibilizarem os recursos eletrônicos para as partes poderem acessar. Certo? O próprio tribunal tem que ter isso. E uma coisa que eu acho muito interessante, aí, voltando aos recursos e mais ainda associando à democratização, é que há uma comissão permanente, né, determinada pelo Código para, eu vou chamar assim, de garimpar essa jurisprudência, certo? E fazer um repositório dessa jurisprudência, exatamente para dar a ideia de que dia a dia está sendo atualizado o banco de dados judiciais do próprio Poder Judiciário, aproximando, sim, o cidadão da sua realidade dia a dia, certo? Então, assim, o que eu posso dizer é que são muitas alterações e pouco tempo ainda que a gente pode constatar, certo? E como que os professores, aí já trazendo um pouco para esse contexto da academia, né? Inclusive você está terminando seu doutorado também nessa área do direito do processo civil. Como que você aconselha para os colegas professores e também para os estudantes, como que é possível dar conta de todas essas mudanças? A primeira noção que o aluno tem que ter é o seguinte: primeiro, o Código de Processo é um sistema, isso ele tem que entender, porque ele funciona como um sistema, certo? Ele funciona, há regras gerais e regras especiais. A segunda coisa que ele tem que ter em mente é o seguinte: aquela realidade, certo, de alguém processar alguém, etc., ir até o fim, que Hollywood, né, colocou pra gente, né, verdade, toda a fantasia jurídica construiu, não é mais a realidade, certo?
Outra questão básica para eles: existem meios de solução de conflitos amigáveis, pacíficos. Vamos lá, meios que podem ser uma alternativa, certo? E a questão mais importante, que o aluno tem que ter noção de que ele tem que ter a técnica do lado dele. O que eu quero dizer com isso? Não é que ele vá, com isso, litigar como se fazia, mas com a técnica do lado dele, provoca-se uma conciliação. Porque ele diz para a outra parte, ou uma mediação, ele diz para a outra parte: olha só, eu tenho direito a isso, isso e isso, eu vou conseguir esta decisão, eu vou conseguir, se for o caso, esta liminar, etc. A sua parte não vai conseguir. O que a gente pode fazer para resolver isso? Mas assim, essa questão... Tecnicamente, né? Tecnicamente. Apresentando, não no sentido de intimidar, mas de esclarecer a outra parte, né? Porque o código é claro, essa é a vantagem, essa é uma outra vantagem que esse código tem. Ele é muito mais objetivo que o anterior, né? Mesmo quem não é do direito, lendo as regras, né, claro que haja especificidades, mas quando não se trata disso, vão entender perfeitamente. Por exemplo, uma questão que era básica, né? Isso era uma questão discutida, né? Hoje, nos prédios que tem portaria, que tem um porteiro, né, a intimação recebida pelo porteiro, em que há um livro de correspondência, ela é considerada recebida, ou seja, a intimação ela funciona da maneira que todas as correspondências funcionam. E sem contar também a questão dos cartórios, né? Que ficou muitos processos que antes eram levados à justiça, por exemplo, separação, né? Você hoje pode resolver algumas formas de testamento, né? De heranças, algumas questões são possíveis de resolver no cartório. Bom colocar isso. O divórcio, quando não há interesse de menor, quando não há menores envolvidos, ele pode ser rapidamente, muito rapidamente, resolvido em cartório de notas, através de escritura pública de divórcio. E também um processo que é conhecido pela sua lentidão, complexidade e burocracia, o inventário, que é aquele processo quando há a transmissão de bens pela morte daquele que tinha os bens para os seus herdeiros receberem. Também, quando não há menores e quando não há testamento, há também a possibilidade de se fazer em cartório de notas através de uma escritura. Ainda a ideia de uma evolução ainda, certo? De se fazer até com o testamento, certo? Aí ainda não está legalizado, mas já há uma tendência. O que eu quero dizer é o seguinte: está vendo a evolução, certo? Você nem se pensava nisso. Essa lei veio em 2007, que introduziu essa possibilidade dos cartórios, mas nem se pensa, 10 anos, há 11 anos não se imaginava. Não, imagina, que isso, fazer alguma coisa no cartório? Não, o judiciário, né? Imagina uma vara de família absolutamente assoberbada com isso, certo? Quando tem outras demandas, questões com menores, etc., que demandam muita complexidade e não teriam tempo. Então, assim, eu acho que para tudo isso se concretizar e para nós diminuirmos drasticamente o estoque dos processos no Poder Judiciário, para nós resolvermos os conflitos, tem que ter, nós, professores, incutirmos esta cultura nos alunos que se tornarão profissionais em breve, no final do 5º ano de faculdade, e, principalmente, também os outros operadores, os outros aplicadores, o magistrado, o Ministério Público como operador, também se imbuir desse espírito e entrar na cultura da mediação, conciliação, etc. Porque, assim, a gente sabe que há uma cultura, isso é muito impregnado na sociedade, há uma cultura adversarial nas relações, de forma geral, nas relações jurídicas e nas relações jurídicas processuais intensifica-se, né? Porque a pessoa que se viu processada passa a ver o autor como um inimigo completo, né? É impressionante, né? Me levou para a justiça, tem aquela coisa assim do desrespeito de ser levado. O acordo é sempre a melhor opção. Eu né? acho que ainda é, né? Ainda é. De todas as formas, eu acho que ainda, para todos, para o judiciário, para as partes, para os advogados, para todo mundo, certo? É isso. Professor, eu quero agradecer muito por sua participação no nosso programa. Infelizmente, nosso tempo já terminou. Vamos ter que terminar essa entrevista. Eu que agradeço e teria muito mais questões aqui envolvendo, né, as questões do cotidiano das pessoas, mas de qualquer maneira eu acho que... Numa outra oportunidade a gente vai continuar essa conversa, com certeza. Obrigado mais uma vez. Tá certo.
E muito obrigada para você também que está aí nos assistindo. Lembrando que todo o conteúdo do Conexão Unifeso você assiste aqui na Diário TV, no nosso canal no YouTube e também na rede Facebook. Até semana que vem.